o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Irmãos e irmãs em Cristo, acolhemos também nesse momento para a celebração desta Eucaristia todos os nossos paroquianos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A igreja hoje celebra a memória de São Padre Pio. Teremos a oportunidade de, no momento da reflexão do Evangelho, fazer alusão a esta data. Acolhemos a Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, peçamos a graça do perdão, cantando. Em cada caminho que põe os meus pés, encontro a ti naqueles que passam estendendo as mãos, chamando tu estás, eu não quis ouvir, fechado em mim, faltou-me coragem para exercer a missão. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que não acreditei que juntos podemos fazer este mundo um mundo de irmão. Senhor, eu te peço perdão, pois o medo não me deixa agir. Faz-me um instrumento, um profeta que fala de ti. Ouvindo a palavra, eu pude entender que estando sozinho, sem outro, não estou em ti. O outro aparece, mendigando pão, querendo a partilha e não sendo profeta, também disse não. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que não acreditei que juntos podemos fazer este mundo um mundo de irmão. Senhor, eu te peço perdão, pois o medo não me deixa agir. Faz-me um instrumento, um profeta que fala de ti. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, só vós sois santo, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Padre Pio, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. A palavra de Deus é comprovada. Leitura do livro dos Provérbios. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. 2 coisas eu te pedi, não mas recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade. Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me és necessário. Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Palavra do Senhor. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é luz para meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. É como a chuva que vai, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 com poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram
e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Olha, para a gente entender a escolha dos 12, a gente vai ter que caminhar com Cristo muito antes. Quando é que começa de fato a vida pública do Messias? Todos nós sabemos que ele viveu no tecido social de Nazaré. Não nasceu lá, mas para cumprir profecia a seu respeito, que ele receberia o título de Nazareno, no retorno do Egito, onde havia se exilado em companhia de seu pai e sua mãe, ainda recém-nascido, por causa da perseguição de Herodes. Então, ele agora volta e para Nazaré. Mas nós sabemos que ele, em Nazaré, sempre frequentou as sinagogas. Nunca deixou. Sempre frequentou. E eu falo disso assim com muita alegria, porque meus pés pisaram esse lugar, a sinagoga. Está lá em pé. Não tem mais teto, mas tem as paredes, um altar de pedras, tudo está lá ainda. Pois bem, na nossa visita, cada lugar que a gente ia chegando, a gente ia procurando o texto bíblico relacionado àquele lugar. Mas deixa essa coisa da viagem, que a gente tem tempo de confabular numa outra oportunidade. Nós queremos então caminhar com Jesus. Dissemos, em Nazaré ele cresceu, viveu em companhia de seu pai adotivo e de sua mãe, e ninguém vai pensar que ele levou esse tempo todo, tempo da infância, até os 30 anos, sem fazer nada. Não. Ele era assíduo à sinagoga. Para você ter uma ideia que a missão dele de falar do reino era tão tenra, tão antiga, tão início, que ele, aos 12 anos, já discutia com os doutores no templo. E se ele discutia isso, é porque ele tinha já uma caminhada, muito embora a gente tenha que admitir imediatamente. Ele é Deus. Ele é Deus, mas é o Deus homem. Então, pois bem, quando ele completa 30 anos, ele sai de Nazaré e vai para a região do Jordão. Vai ter-se com João Batista, e lá ele vai solicitar de João que o batize. João podia esperar por tudo, menos por isso, porque jamais ele pensou. Se Maria jamais pensou em ser escolhida, João também jamais pensou em batizar o autor do batismo, que o autor do batismo é Cristo. Não precisava ser batizado, mas em tudo que ele quer que nós façamos, ele foi exemplo, deu exemplo. E tem teólogos que defendem esse ponto de vista. Era necessário o Filho de Deus, Jesus Cristo, descer às águas para que elas fossem santificadas. Elas fossem santificadas. Eis um significado forte. Então, um dia João está lá a batizar o povo, mas João sempre com aquele cuidado: olha, o batismo que eu realizo é um batismo de arrependimento de pecados. Não é um batismo que apaga pecados.
essa coisa daí de apagar pecados, vai vir um mais forte do que eu, um que tem o fogo do Espírito Santo, alguém tão grande que veio antes de mim, que eu não tenho a dignidade de abaixar para desatar a correia de suas sandálias. É o Filho do Altíssimo. Então João preparava o povo para isso. Quando nós visitamos o Jordão, tinha um frei de algum lugar que também é sacerdote, e a caravana dele, lá no avião, ele dizia assim, quando nós chegarmos lá no Jordão, vamos todos ser batizados no Jordão. Aí eu tive que chamá-lo a particular e falei, seu Frei, a nossa fé é um só Deus, um só batismo, um só. O senhor pode usar outra expressão, renovar batismo é bem, que a gente renova também as promessas, mas batizar são... Padre, eu nem tinha atentado para isso. Talvez que nem fosse mal intencionado, foi a palavra que surgiu para tomar o lugar de uma palavra verdadeira. A palavra verdadeira é renovação do batismo. Quem já foi batizado, né? Mas a gente cresce na companhia do outro, deixando que o outro nos corrija e também ajudando a corrigir o outro quando necessário. Isso é fraternidade, isso é amor, isso é querer crescer juntos. Pois bem, o João, ele é batizado, e era também uma necessidade desse momento, porque as pessoas que estavam no Jordão, todas elas deram testemunho depois de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Que motivo elas tinham? Ou elas ouviam as profecias, muitos ali achavam que ele era o Filho, mas tinha gente que não achava. Dentro dos próprios apóstolos, tinha gente que não sabia quem era Jesus. Aliás, todos nem sabiam. Quem sabe seguiam Jesus porque achavam um mestre esplêndido, um grande filósofo, um homem sábio. É aceitá-lo como filho do Pai. Resultado, esse batismo ocorre e quando sai das águas, o que é que acontece? A manifestação pentecostal. O que é uma manifestação pentecostal? É a manifestação do Espírito Santo. Nas nossas celebrações, na nossa caminhada, na liturgia nossa, tem 3 manifestações e cada uma tem o seu adjetivo próprio. Por exemplo, teofania. Teo significa Deus. Quando fala teologia, logia é estudo. Teologia é estudo de Deus, estudo das coisas de Deus. Então, quando Deus se manifesta, Deus Pai, criando o mundo. Mas nós também aprendemos um outro termo, quando Cristo se manifesta, e foi exatamente lá no episódio do Jordão, que a gente chama Epifania. Epifania, manifestação do Filho. E a manifestação do Espírito chama-se Pentecostes. E nesse momento, lá no Jordão, o Espírito se manifesta em forma, veja bem, corpórea de uma pomba. E pode sim. Mais tarde você vai achar onde está escrito que pode. Primeiro é Deus. De Deus é livre, sopra onde quer, como quer, em quem quer, sem precisar de sugestão de ninguém. Deus se manifesta através do vento, né? Das tempestades, de tudo. Ele é Deus. Olha a abertura do Mar Vermelho. Então, esse Espírito assume a forma corpórea de uma pomba. Também não é novidade para a gente a história dessa pomba, porque essa pomba também protagoniza o fim do dilúvio. É ela que é solta e que no primeiro momento volta sem nada, mas no segundo momento volta trazendo um galinho de oliveira para dizer a Noé que a terra já estava ali. Mas isso é coisa da antiga escritura. Tudo bem.
o céu se abriu e as pessoas todas que estavam no Jordão, que não eram poucas, eram muitas, que as multidões acompanhavam João cada vez mais, todos ouviram estas palavras: este é o meu filho amado, o filho com quem eu me aprazo, quer dizer, que me dá prazer. Pronto. Uns acreditaram, outros não, mas o número de pessoas que iam acreditando aumentava. Já está quase terminando a missão de João. Cristo agora sai do Jordão, já cheio do Espírito Santo, e vai para Nazaré da Galileia. Quando Nazaré, um dia de sábado, ele, como já tinha costume de frequentar a sinagoga, alguém levanta e dá a ele o texto do profeta Isaías para ser lido, e ele leu. O que é que o texto dizia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cegos, curar, fazer ouvir os que não ouvem, os coxos andarem, curar leprosos, ressuscitar os mortos, mas, sobretudo, anunciar um tempo novo. Um tempo novo. E nós sabemos que esse tempo novo na igreja começou através das promessas de encarnação do Verbo. Quando o anjo Gabriel é mandado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, para dar a notícia a Maria que ela foi escolhida. Aí tem, e o Verbo se fez carne. Então já começa o novo tempo com o Verbo se encarnando. O Verbo, ou seja, a palavra Deus, se assumindo a condição humana. Pois é, depois disso, desse momento na sinagoga, Jesus começa sua vida pública. Não é que ele não estivesse vivendo a publicidade dos seus discursos. Olha a discussão dele travada com os doutores no final da festa dos tabernáculos. Estava, mas agora ele vai publicamente, e só dura 3 anos, e esses 3 anos revolucionou o mundo até hoje. Uma certa época, o padre Hilário está aí no caminho da beatificação. Ele me batizou. Em uma certa época, ele disse que chegou um senhor lá, muito bem produzido, nervoso. E o que é que esse homem tem? Perguntou a ele: como é que o senhor prova que Deus existe? Hilário, um homem de Deus, quem conheceu sabe quem foi ele. Chamou o homem lá para o quintal do convento, era diferente do que é hoje. Ali onde a capelinha, naquele quintal, tinha uma árvore grande e tinha uns tocos de madeira ali que o povo fazia banco. Mas aí o padre lá disse assim: olha, você tem algum tempo? Eu tenho até o dia todo. Eu vim aqui fazer essa pergunta e posso esperar até o dia todinho para o senhor me dar a resposta. Aí o padre Hilário abraçou ele, chegou lá, sentou nesse lugar. Aí ele falou assim: olha, fique aí, fique em silêncio. Se puder, feche até os olhos. Se não quiser fechar os olhos, baixa a cabeça. Tente dizer você mesmo em pensamento para você mesmo que Deus não existe. Ele ficou naquela coisa dizendo mentalmente: Deus não existe, Deus não existe. Aí quando o padre Hilário estava lá fazendo seus textinhos, ele levantou, alguns minutos depois, não era choro, não, era urrando mesmo, e foi lá falar com o padre: Deus existe. Aí o padre disse: você descobriu como? Ele disse assim: eu não consegui negá-lo. Quanto mais eu dizia mentalmente ele não existe, mais a força da existência dele vinha em minha pessoa. Posteriormente, ele não era batizado, procurou a igreja, foi batizado e frequentou a igreja e até morreu. Tá bom. A missão da igreja é uma só, é salvar almas. Não tem outra missão.
Mas aos 30 anos, depois que sai da sinagoga em Nazaré da Galileia, depois da leitura desse texto do profeta Isaías sobre o próprio Cristo, então ele vai com seus discursos atraindo pessoas e pessoas e pessoas, aumentando o número dos seus seguidores. Qual é o adjetivo dessas pessoas que seguem a Cristo? Em primeira mão, o adjetivo é esse: discípulo. O que é ser discípulo? É aquele que acolhe o dom da fé, o dom da fé, o crer em Jesus como Filho de Deus. Quem crê, esse já é discípulo. É discípulo, mas precisa conhecer Cristo. Por isso todo o trabalho dele é de doutrina. E essas pessoas vão amadurecendo, vão acompanhando, vão vendo milagres. Mulheres poderosas e piedosas ajudavam também nas despesas. E ele foi vivendo a missão. Mas chegou um momento em que ele agora vai constituir o seu colégio apostólico. E aí ele vai tirar do meio dos que estão seguindo a ele 12 homens. A pergunta que se faz é: qual ou quais critérios Cristo utilizou para convocar esses 12? Quem é que sabe? A loucura é penetrar nisso. Porque no meio desses 12 tinha um Judas que ia trair, ele sabia porque ele é Deus. Tinha um Pedro que ia negar. Tinha um que ia amar mais. Tinha um grupo grande que depois da morte dele iria se trancafiar com medo da perseguição dos judeus. Tinha de tudo. Tinha médico, como o caso de São Lucas, era médico. Tinha ladrão que cobrava imposto, porque os cobradores de impostos eram vistos como ladrão. Muitos deles, eles cobravam a mais do que o império estabelecia. Inclusive tem um deles que chama Zaqueu, que foi um ladrãozinho sem vergonha, viu? O império estabelecia um percentual, ele cobrava 4 vezes mais. Por isso se tornou, o que tinha de pequeno tinha de ladrão. Se tornou o homem mais rico daquele tempo. Mas ele teve um encontro com Cristo e disse assim: eu vou devolver até 4 vezes mais do que eu cobrei. Foi aí nessa história de devolver que a gente descobriu que ele cobrava 4 vezes mais. Porque foi ele quem disse: Senhor, eu vou devolver até 4 vezes mais. Ladrãozinho mesmo. Tá bom. Resultado: então ele escolhe esses 12 e os envia em missão. Não sabemos os critérios, e é bom que não saibamos, porque se a gente soubesse os critérios, a gente ia começar a emitir julgamentos. E por que ele não fez assim com? E por que ele não fez assim? E ninguém pode questionar Deus. O que ele faz é perfeito. Ninguém mesmo pode. É bom que nós não saibamos mesmo qual ou quais foram os critérios que ele utilizou e continua utilizando para convocar o seu povo. Mas esses homens que foram tirados do meio do discípulo caminhavam mais próximo a Cristo em outros momentos e também em momentos comuns com a multidão toda. E nessas caminhadas o Cristo ia instruindo eles, ia catequizando eles, porque um dia, um momento, quando eles estivessem mais ou menos formados, eles iriam ser enviados para a missão, para a evangelização. A gente ouve esse texto, dessa recomendação de Cristo para com eles, e a gente fica dizendo assim: todo apóstolo é discípulo? Sim, mas nem todo discípulo é apóstolo. Apóstolo é discípulo porque foi tirado do meio do discipulado. É como dizer, todo padre é cristão? É, mas nem todo cristão é padre. É fácil de entender. Tem uma missão diferente. Então ele envia esses apóstolos, essas recomendações, para não levar nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão,
nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Por que isso? Porque ele já queria que esses provassem a sua misericórdia. Nenhum deles que saiu aí ficou sem ser alimentado. O próprio Cristo tocava no coração de alguém para dar alimento a eles, acolhia. Ele é Pai e ele sabe fazer isso muito bem. Mas hoje nós poderíamos bem transferir essa mensagem para as nossas vidas e a nossa própria caminhada. A pergunta é essa: cremos que ele é verdadeiramente filho de Deus? Ninguém deve responder essa pergunta agora, porque minha fé não interessa a vocês, minha fé de vocês me interessa. Porque fé é algo que deve ser testemunhado em todos os momentos, inclusive em sofrimentos. Quando minha mãe morreu, Névito Braga, o saudoso, chegou lá em casa no velório e disse assim: ó, não diga para ninguém que você tem fé, não, diga para você mesmo. Agora chegou sua hora de você dizer que tem fé e que está preparado para viver esse momento sem blasfemar contra Deus. E é mesmo. A gente precisa dizer, é claro que depois vem os frutos da fé. E esses frutos da fé ajudam muito na conversão de outras pessoas. Porque quando a gente vê uma pessoa de igreja fazendo bem, lutando e ajudando e construindo e sensibilizando, a gente está vendo os frutos dessa pessoa. Então a gente não precisa perguntar se ela tem fé. Você não está vendo os frutos, não? O que é que Cristo fala? É pelos frutos que se conhece a boa árvore. Depois ele vai dizer: quem tem fé produz o fruto, tem a obra ou as obras. Mostra-me as obras, que eu lhe mostro a fé. Hoje eu fiquei assim meio chateado, que agora já quase saindo, eu estava pegando reportagens na Globo News. Ainda bem que os parlamentares da alta escala já começam a se mobilizar sobre o problema das queimadas, dos incêndios. Mas a coisa que a gente fica é a insensibilidade do nosso presidente. Ele falou que tem exagero. As imagens de satélite são irrefutáveis, ninguém pode negar, não, elas são reais. E o vice-presidente sobrevoou a região hoje e volta para a mídia e diz que é coisa pequena. Como é coisa pequena se milhares de hectares foram destruídas? Muitas espécies animais foram mortos. Como é coisa pequena? Quem não lembra da insensibilidade do presidente quando começou esse problema do coronavírus? Que ele dizia que era uma febrezinha. Por isso que o governador de São Paulo o convidou naquele momento: venha a São Paulo ver a febrezinha. Quantas pessoas já morreram? E continua essa insensibilidade. E o que eu acho mais incrível é que tem pessoas que batem palma. Vão prestar conta a Deus. Bom, então ele recomenda, envia e faz essas recomendações. Mas ele também vai dizer que os que ele envia, para os que ele envia, que esses enviados vão enfrentar dificuldades. E como vão? Primeiro ele vai dizer assim: no mundo tereis tribulação. Isto é uma fala em geral para a humanidade inteira, sobretudo para aqueles que querem viver a missão. Mas tem uma fala dessas que é inerente ao primado de Pedro. Quando ele funda a igreja sob os cuidados de Pedro, ele também adverte a Pedro que Pedro ia enfrentar problemas. Quais foram as palavras? Porque o que você conhece é só isso. Pedro, tu és pedra e sobre ela edifico minha igreja. Mas, e as portas do inferno não prevalecerão. Já estava dizendo, você vai enfrentar situações difíceis. E a igreja, desde a sua instituição, desde o seu início, tem sido alvo das perseguições do tempo e de muita gente.
mas a igreja continua navegando nos mares da história, enfrentando tudo e todos. E aí São Paulo entra de cheio e a define da melhor forma. São Paulo diz que a igreja de Cristo tem duas faces. Uma é santa e outra é pecadora. É santa porque o Espírito Santo a assiste, mas é pecadora por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós que somos humanos e ainda estamos neste mundo sujeitos às perseguições do tempo. As perseguições do tempo, a Escritura usa o termo carne, porque é por causa da condição carnal, por causa desse corpo, dessa nossa aparência aí na sociedade, é que a gente luxa, é que a gente come, é que a gente compete, é por aí se vai, tudo. Então São Paulo vem definir isso, e define muito bem. Mas então ele mandou que fosse em missão e que não levasse estas coisas que você acha que é necessário. Quantas vezes uma pessoa, o padre chama e fala assim, ó, você está bom de fazer leitura, de cantar no coral, de fazer isso e aquilo, eu sou padre, eu não sei, não tenho jeito para isso não. Eu achei, quem é que tem jeito? Ninguém tem jeito não. Nós todos temos ouvido estas palavras que a gente vê nos para-brisas dos carros. Cristo não chama os capacitados, mas capacita os que ele chama. Moisés não tinha a menor condição de retornar ao Egito para libertar o povo, um país de onde ele foi posto para fora. Deus disse a ele, vai e eu serei contigo. O profeta Elias era tão bobo que tinha medo de gente. Disse que ele não sabia nem falar. E Deus disse a ele, vai, eu coloco a palavra na tua boca e ninguém vai poder contestar. Então, aos que ele chama, ele não deixa órfão, ele caminha com. Me chamou, não me deixa órfão. Agora, eu que tenho que estar lembrando toda hora, o chamado é dele, a resposta é minha. Eu falo isso generalizando, né? A resposta é nossa, o chamado é dele. E cabe a nós tomarmos a sua palavra para que ela nos sirva disso que o Salmo nos falou há pouco instante. Luz para os nossos pés na caminhada. Olha a história do Salmo. Então Cristo está em um lugar perto de perseguiram muito a ele, e ele saiu da cidade, já era noite, e um dos apóstolos caiu na bobagem de dizer assim para ele, dá conselho. Você já pensou dar conselho a Deus? Senhor, por que a gente não dorme e sai amanhã cedinho? Ele respondeu o quê? Quem anda de dia não tropeça. O que significa andar de dia? Significa andar iluminado pelo Evangelho. Significa andar com o Evangelho atualizado, ó, na cabeça e no coração. Porque quem tem esse Evangelho em atualização sabe muito bem reprimir as forças demoníacas. Mas quem não observa o Evangelho, leva o dia aí vazio, enche a cabeça de tudo quanto é coisa, menos da palavra, o demônio aí encontra um alvo fácil. Eu não estou dizendo que quem anda com o Evangelho que não vai ser tentado, e como vai. Cristo é o Deus enviado, o Filho que se fez homem. O demônio tentou. Pois bem, mas eu vou terminar nossa conversa de uma forma mais alegre também. Esse Evangelho, aliás, os Evangelhos, quando lidos e meditados nas celebrações da Eucaristia, devem, por nós, ser lido outra vez em nossa casa, em algum momento, porque a gente não consegue esgotar o que ele significa e o que ele tem de lições para nós. A palavra de Deus é inexaurível, a gente nunca esgota. E aí eu quero lembrar vocês, o padre Ney, da Boa Nova, em determinado momento, já tem uns 2 ou 3 anos, ele reuniu lá um grupo da igreja
ministros, gente da liturgia, gente da catequese, e esse grupo assim mais de pastoral, e fez um momento de formação espiritual. E o tema escolhido foram as tentações que Cristo sofreu. Diz que na hora que estavam reunidos lá no salão, apareceu lá um rapaz, assim, de uns 30 e poucos anos, muito bem vestido, entrou, sentou, se comportou muito bem, e não tirava os olhos do padre, muito atento ao que o padre estava falando. Aí o padre falou das tentações que Cristo sofreu. Depois que terminou de falar, disse que deu um tempo para as pessoas refletirem e tirarem suas conclusões próprias. Quando estava nesse silêncio, disse que esse homem levantou no nervoso, chega, estava espumando pelos cantos da boca, e bateu a mão na carteira e disse assim: padre, se eu tivesse lá, eu estou aqui admirado de uma coisa, tanta gente que diz cristão e não defendeu Cristo. Se eu tivesse lá, aquele cão que tentou Cristo ia se arrepender porque eu ia encher ele de porrada, para ele nunca mais fazer isso com o Filho de Deus. Depois descobriram que ele é louco, mas olha que mensagem ele deixa na loucura: o amor a Deus, de querer defender do seu modo. Achei isso muito bonito, e é um ponto de partida para uma reflexão mais aguçada, porque ele disse assim: se eu tivesse lá, esse cão ia se arrepender de ter nascido cão, porque eu ia encher ele de porrada, não ia deixar meu Cristo ser atacado por ele, não. Olha como ele tem no coração, mesmo na loucura, né? Olha que abertura bonita de fazer apologética, quer dizer, de fazer defesa da fé. Então a gente pergunta: a nossa fé já tem sido suficiente para que nós sintamos enviadas do Pai? Porque me parece que não precisa mais dessas recomendações em nosso meio. Elas foram dadas de uma vez por todas. E quando eu falo assim, eu pergunto: nós não estamos na igreja, não participamos da Eucaristia, da missa, não ficamos atentos, não oramos, não cantamos, não louvamos? Por favor, não deixe estas coisas presas a estas quatro paredes. O que a gente ouve, a gente anuncia. Todo mundo sabe que o Papa Francisco iniciou o pontificado dizendo estas coisas: a igreja precisa sair em missão. E se os pastores não se permitirem contaminar com o cheiro das ovelhas, ele não pode ser pastor. Cristo desceu, se misturou com tudo e com todos, sem deixar se contaminar, porque é Deus, exatamente para soerguer os que estavam caídos. Por quê? Porque lá em Nazaré, quando ele leu o texto, ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas não era só naquele momento, não. Já tinha uma indicação de missão. Quando ele diz assim: ele me enviou para... Aí fala... É como nós na igreja, saindo daqui, a gente vai para onde? Fazer o quê? Que custa a gente também meditar um pouco, ou compartilhar com alguma pessoa o que aqui se ouve, as leituras que chegaram aos nossos ouvidos, esta conversa que estamos tendo. Não deixemos isto morrer em nós. Alguém precisa. Você nem se dá conta o número de pessoas que no momento desse estão aí desesperadas por alguma circunstância e tão carentes de uma palavra de ânimo, de conforto. E somos nós quem devemos levar essa palavra para que a gente possa fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Ide pelo mundo afora, batize e façam com que outras pessoas se tornem meus discípulos. Então eu tenho um dever de fermentar o reino. Você também, todos nós, cada um e cada qual, dentro do seu ambiente de família, o ambiente do seu trabalho, o ambiente do tecido social, a gente
gente tem essa coisa. Vós sereis minhas testemunhas nos 4 cantos da terra. É para isso que ele nos chama, é para isso que o mistério pascal, que é a missa, é celebrado, para que nós possamos nos alimentar dessa palavra e da Eucaristia e ficarmos aptos a viver a missão que ele quer que vivamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje a igreja celebra São Padre Pio, já dissemos, ele que foi marcado pelas as insígnias de Cristo, já em vida, as chagas das mãos, do peito e dos pés foram postas nele pelo homem lá de cima. Morreu e o corpo nunca apodreceu. Desafia a ciência. O corpo dele, o corpo de Rita de Cássia, o corpo de muitos santos, como verdadeiros testemunhos de intimidade com Deus. E nós sabemos que pessoas ainda morrem de câncer e de outras enfermidades consideradas incuráveis. E nós queremos hoje fazer as nossas preces, mas o refrão que está aí, eu gostaria, viu, que fosse trocado por outro. Fosse assim: Padre Pio, interceda por nós, viu? Então façamos as nossas preces. Pelo Papa, pelos bispos, padres, diáconos e consagrados, para que façam da palavra de Deus seu alimento diário e difundam por toda a parte, rezemos. Padre Pio, intercedei por nós. Pelos administradores do bem público, para que criem condições de vida digna para todos os cidadãos, rezemos. Padre Pio, intercedei por nós. Pelos habitantes do mundo inteiro, para que usem com moderação os bens da natureza e os repartam de modo que todos tenham alimento em sua casa, rezemos. Padre Pio, intercedei por nós. Pelas pessoas com depressão, para que encontrem na palavra de Deus a luz e a força para superar os seus problemas, rezemos. Padre Pio, intercedei por nós. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha vida tem sentido, eis que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se em salvação e deu mais vida e alimentou o povo. Eu te ofereço vinho e pão,
eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu vinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa humilde oferenda, honrando os vossos santos, vos seja agradável e nos purifique de todo o pecado. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Cada um, aí no seu cantinho, procure lembrar das pessoas falecidas e confiá-las à misericórdia divina. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, vamos rezar juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo, disse Cristo. Quem me segue não, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de mas dizer uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus nesse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Tornar-se perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos onde vão chegar. O Espírito é vento incessante, e nada de
margens estreitas demais, Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de bondade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar com a velha união, nossos passos um dia vão chegar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar com a velha união, nossos passos um dia vão chegar. Graças em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós queremos lembrar que a perseguição desse vírus continua. No último boletim divulgado hoje pelo setor de epidemiologia aqui da nossa região, cita Manuel Vitorino, Mirante e Maracás em um crescimento que já preocupa as autoridades sanitárias. Em nosso meio também. Portanto, é bom que a gente continue observando os conselhos que o povo da ação sanitária nos dá. Eles falam com propriedade e nós devemos obedecê-los, porque não estamos ainda livres. Ontem, por volta de quase meia-noite, eu assisti, aliás, uma mesa redonda no canal, onde um cientista norte-americano deixou bem claro: o que se fala em termos de vacina ainda é ilusão, não tem nada comprovado. E até mesmo aqueles que já se apresentaram como voluntários, inclusive aqui da nossa Bahia, receberam a primeira dose ou irão receber, não tem um parecer favorável logo, carece de uma segunda dose. E se a primeira dose ainda não inspira confiança no meio científico, é tanto que falam de uma segunda dose, então a coisa ainda nos preocupa. Continuemos a observar o que nos recomenda as autoridades sanitárias, para que
obedecendo essas regras, possamos colaborar pela extinção desse vírus. Deixando esse lado humano, vamos nos voltar agora para o lado espiritual. Assim como Deus usou o arcanjo Gabriel para trazer a notícia da encarnação do Verbo, também usa Rafael para tirar do mundo as enfermidades. Aí sentados, repitam: Príncipe da milícia celeste. Príncipe da milícia celeste. Tirai da humanidade Tirar da humanidade a atuação desse vírus. a atuação desse vírus. E junto ainda do trono celeste, E junto ainda do trono celeste, interceda por todas as autoridades científicas, interceda por todas as autoridades científicas, para que, iluminadas pelo Santo Espírito de Deus, para que, iluminadas pelo Santo Espírito de Deus, possam prover uma vacina possam prover uma vacina que erradiquem de fato este mal. que erradique de fato este mal. Nós os pedimos e confiamos Nós os pedimos e confiamos nessa intercessão. nessa intercessão. Oremos. Aquele que me serve, diz o Senhor, deve seguir-me, e onde eu estiver, estará o meu servidor. Ó Deus, que no aniversário de São Pio nos alimentais com o vosso sacramento, dai-nos gozar eternamente destes bens que por vossa graça recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero desejar a todos vocês um bom descanso, uma noite de muita paz, e que a graça de Deus acompanhe a cada um de nós e que seja extensiva a todas as famílias, para que a gente volte à normalidade da nossa liberdade de fluir pelo tecido social e a liberdade maior de nos reunir em assembleia presencial para celebrar o mistério eucarístico. Vamos então pedir a Nossa Senhora a intercessão da bênção. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. A nossa proteção está em nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Toda a